Fala, meus queridos e queridas Zubtech, tudo beleza com vocês, galera? Eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje a gente vai fazer a análise completa do Sony MDR-XB50BS. É um nome gigantesco, eu sei, para um fone de ouvido tão pequenininho, né, galera? Mas este aqui é o primeiro fone que a gente vai fazer análise no canal, que é voltado para esportes. Esse aqui é um fone da Sony que eu recebi para teste e, obviamente, eu fiz testes aí em campo. Eu poderia dizer que eu saí para andar, para fazer esporte com ele e vou trazer minhas impressões completas para vocês. Vamos começar falando um pouquinho, primeiramente, da qualidade de construção deste fone aqui, galera. Ele é isso aqui que vocês estão vendo, tá? São dois módulos para cada orelha com um cabo conectado, ok? E ele funciona como? Via Bluetooth. Então você vai conectar ele no seu celular via Bluetooth e você tem, basicamente, aqui mostrando left and right com essas abinhas de silicone para você colocar no seu ouvido, ok? Em relação à qualidade de construção, ele é um fone bem construído, ele não é muito pesado, mas também não é muito leve, não chega a incomodar na orelha, mas poderia ser um pouquinho mais leve, mas ele tem a qualidade aí que a gente espera da Sony. Apesar disso, ele não é um fone muito barato, você encontra ele na faixa de R$390. Eu acredito que a gente tem muito plástico aqui por um preço desse, a gente poderia ter uma construção um pouco melhor pelo preço pedido pela Sony, mas de qualquer forma ele não deixa a desejar, digamos assim, a gente não vê obviamente nenhuma rebarba, nenhuma peça mal encaixada, nada disso. Mas ele é muito plástico, eu acredito que para esportes talvez a gente pudesse ter algo um pouco mais emborrachado. Falando aí em questão dele ser todo de plástico, ele é todo lacrado, então ele pode ser utilizado com chuva, tá? Se você pegar uma chuva, um respingo ou outro, ele é resistente a suor, é resistente a respingos de água. É uma certificação chamada IPX4, então você não pode mergulhar ele na água, você não pode nadar com ele, digamos assim, mas ele vai aguentar a maioria das situações aí que você envolve um pouco de água. Falando um pouco da questão do conforto, galera, a gente tem aqui praticamente duas peças trocáveis, que é o quê? É essa borrachinha aqui do ouvido, que é a borrachinha que efetivamente veda o som no seu ouvido, e esta outra borrachinha, que é a borracha que vai prender na sua orelha para que o fone não caia durante o esporte. As duas, a Sony oferece outros tamanhos, então você recebe o tamanho médio e o tamanho grande dos dois para você regular de acordo com a sua orelha. É confortável? Sim, é relativamente confortável. Não é o fone mais confortável que eu já testei, mas eu acredito que para esportes a gente tenha algo dentro do padrão, ok? O que me incomodou um pouco é que a borrachinha aqui de regulagem que fica dentro do seu ouvido, ela serve muito como uma vedação para o som externo. Então, quanto maior ela é, mais você veda o som externo e mais grave você tem. No meu caso, a borrachinha pequena, ela não vedou direito. E a média, ela fica muito grande. Então, eu não consegui encontrar um meio termo muito confortável para o meu ouvido, mas é claro que isso vai depender do tamanho do seu ouvido. Já essa borrachinha aqui, que ela encaixa em volta dentro aqui do seu ouvido, para não cair, ela funciona perfeitamente, ela é bem macia, então você não tem incômodo durante o esporte e você pode correr sem problema nenhum, que ele fica muito bem preso. Além dele ter este cabo aqui, que permite que você tenha uma segurança maior aqui, segurando ele no seu pescoço. Um porém que me incomodou um pouquinho durante as corridas ou durante o período que eu tava testando ele, é que essa borracha aqui, galera, por ela ser emborrachado, ele é um pouquinho emborrachado. Quando você tá suando, parece que ele pega um pouco, então dependendo do movimento, às vezes ele puxa um pouquinho para um lado ou para o outro. É um pequeno detalhe que não chega a incomodar, a atrapalhar o uso, mas a Sony poderia talvez utilizar um material que fosse um pouco mais liso aqui, ou talvez aumentar o tamanho do cabo um pouquinho. De qualquer forma, você vai ter um conforto dentro dos padrões para fazer esporte, principalmente que a gente não utiliza o fone por muitas horas, vai ser sem problema nenhum. Falando um pouquinho das funcionalidades, galera, esse é um fone Bluetooth, então ele é fácil de conectar no seu celular, conecta muito rápido, você liga ele já identifica o celular e conecta depois que você pariu a primeira vez, e os botões de mais e menos aqui são muito bem posicionados. Quando você está correndo, é fácil para você trocar as músicas, porque basta você segurar por um período maior o botão de aumentar ou diminuir o volume e ele passa ou volta a música, e se você der toques leves, ele vai aumentar e diminuir. Então ele tem várias funções integradas aqui. O posicionamento, como eu falei, é bom, tá? Basta você levar a mão aqui e ele já tá
praticamente ao alcance da mão, não atrapalha nada disso. Agora, ele tem uma outra função que é para você falar ao telefone, então você pode atender ligação, ele tem um microfone aqui em alta definição, que funciona bem, às vezes a pessoa te escuta um pouco longe, mas não é o objetivo principal desse fone de ouvido, a gente poderia dizer que é mais uma coisa que a Sony colocou, um plus a mais, como dizem, né? E funciona bem, dentro do que a gente pode esperar aí de fones de ouvido Bluetooth que não ficam muito perto aí da boca. Além disso, ele tem uma bateria interna que promete uma duração de 8 horas, então realmente atendeu, eu consegui mais ou menos algo em torno de 6 horas e meio a 7 horas, depende do volume que você escuta, é óbvio que se você escutar mais alto, a bateria pode durar um pouco menos, mas ela dura bem, a gente tem um Bluetooth aqui de baixo gasto de bateria, que normalmente esses produtos recebem, então tá ok, a bateria não é nada de mais, nem nada de menos, a Sony cumpre o que ela tá prometendo. Agora, em relação ao som, galera, como que funciona o som desta belezura aqui? A Sony promete um grave extra pra te acompanhar nos seus exercícios, até porque é legal a gente ter uma batida um pouco mais forte nos exercícios, porque dá uma empolgada, e realmente esse fone aqui atende. Ele não tem um som obviamente técnico, a gente não tem, digamos assim, agudos cristalinos, médios bem equilibrados. A gente tem um grave mais potente, principalmente por causa da borrachinha, que quando ela é maior, ela veda bem, então a gente sente uma batida mais forte, mas não é um som puro, obviamente, é um fone voltado mais para esportes, mas o que é muito interessante é que a Sony conseguiu trazer uma boa vedação aos sons externos, então quando você escuta ele num som médio aí de 50% a 60%, você já não consegue escutar nada à sua volta, você fica praticamente concentrado na música, mas tem que tomar cuidado que se você estiver correndo na rua alguma coisa, sempre tem que prestar atenção para ver se não tá vindo um carro, etc, porque a gente se localiza muito pelos sons, né? Mas esse fone aqui atende bem no quesito de som, não espere um som maravilhoso, com grave muito potente, ele tem um grave acima da média do que a gente encontra em fones de ouvido in-ear normalmente, mas o grave acaba aí sobrepondo um pouco as frequências, as outras frequências. Mas ele atende bem ao que ele se propõe, que é praticamente um fone para você fazer esportes sem precisar se preocupar com uma chuva que você possa pegar ou com o suor. Esse fone aqui tá saindo na faixa de 390 até 500 reais, você encontra em algumas lojas que tá um pouco mais caro, mas é na faixa de 390, não é barato, a gente sabe que os produtos da Sony costumam ser um pouco mais caros, principalmente que a gente encontra uma qualidade de construção legal desde os produtos de entrada. Se vocês me perguntarem, Becker, você gostou? Você teria um fone desse? Sim, eu teria um fone desse para esportes, mas eu acho o preço um pouco pesado, né? Eu acho realmente 390 reais bem caro para um produto desse, considerando que lá fora é bem mais barato. Mas a gente sabe que aqui no Brasil o mercado, infelizmente, é dessa forma, então é o que você acaba pagando por um produto com um pouco mais de funções, digamos assim. Então, se você estiver procurando um fone para corrida, que atenda bem no quesito de som, tem uma boa vedação, o que mais me chamou a atenção foi a vedação dele, e um Bluetooth que funciona bem, conecta rapidinho, é uma boa opção para vocês. Beleza, meus queridos e queridas? Então não esqueçam de colocar aí os comentários, o que vocês acharam desse vídeo, dá um curtir e compartilha aí com a galera e com a família, porque ajuda bastante, tá bom? São mais de 3 vídeos por semana, não esqueça de acompanhar o Bitec, a gente se vê por aqui, e espero que vocês tenham gostado deste fone de ouvido aqui da Sony. Um abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!